Como é bom estar com você. Sim, hoje vamos falar de um assunto muito especial, um assunto que fala de você. Sim, saúde emocional. O que é saúde emocional? Como é que você pode transformar a sua vida através de utilizar a prática, as técnicas, o entendimento sobre identificar e trabalhar a sua saúde emocional, transformando. Você vai deixar de ser uma lagarta para ser uma linda borboleta. Então, é isso. Fique atento. Sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior. E, quem sabe, no próximo programa estaremos reconstruindo as suas emoções. Então, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E aqui estaremos juntinhos fazendo esse mergulho interior e alçando para o equilíbrio. Hoje nós estamos com uma convidada querida do coração, que é a doutora Márcia Coronha. Ela é cientista, pesquisadora e especialista em saúde emocional. Seja bem-vinda ao nosso programa, Márcia. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. A história que vamos contar hoje é da Jeane. Ela mora em Belo Horizonte, ela tem 37 anos, tem 2 filhos e fala que ela tem muitos problemas emocionais. Ela diz que ela não suporta a perda, que ela já perdeu pai, já perdeu mãe, perdeu filho, já perdeu trabalho, já perdeu muitas coisas na vida dela, muitas oportunidades. Já teve depressão, já teve síndrome de pânico, já foi diagnosticada com vários transtornos e ela diz que tudo na vida dela que acontece, todas as situações, ela fica muito abalada e ela se desequilibra completamente. Ela diz que gostaria muito de ter um equilíbrio emocional. Como tratar da saúde emocional dela? Ela diz que o marido dela sempre diz a ela que, olha, você precisa ter calma, você é muito afoita, você tem seus rompantes, você tem seus momentos de raiva. Primeiro você explode para depois pensar no que fazer. E aí pensa no que fez e fica arrependida, e assim ela vive os conflitos dela. Já teve alguns transtornos diagnosticados, como, além de síndrome de pânico, né, e depressão, ela também foi diagnosticada como bipolar, e ela diz: "O que eu faço para tratar da minha saúde emocional? O que realmente vem a ser uma saúde emocional? Isso existe?" Então, tá aí, doutora Márcia, para falar sobre saúde emocional. Ela diz que não lida bem com perdas, não lida bem com novidades, enfim. É. Todos nós passamos situações de surpresa na vida, né, Márcia? Então, saúde emocional realmente é um tema importantíssimo para a gente trazer para a nossa agenda. E não só na agenda de hoje, mas que é interessante que todas as pessoas, crianças, mães, escolas, adultos, ambientes escolares não apenas, mas nos ambientes de trabalho, e que tratem esse tema com mais atenção. Por quê? Porque quando a gente fala de saúde, a gente pensa em saúde do corpo físico, né? Só. A gente pensa no bem-estar físico,
não É o é? estômago, Eu intestino, se estou coração, comendo pronto. bem, eu estou me exercitando, eu É, estou dormindo bem, isso tudo faz parte do kit de saúde que a gente chama de saúde integral, sim. né, a saúde como um todo. Mas olhar só para o físico, a gente sabe que hoje não é o suficiente. Nunca foi, mas hoje nós estamos mais atentos a esse ponto que é a nossa saúde emocional. Para a gente falar sobre saúde emocional, a gente precisa entender o que são as emoções, não é? Uhum. Porque para que a gente possa gerenciar, entender, trabalhar melhor as nossas emoções, a gente precisa entender e conhecer as nossas emoções. É Será que verdade. nós conhecemos as nossas emoções? A gente conhece a história das emoções? Tem muitas pessoas que também não estão muito interessadas em se aprofundar como uma pesquisadora, como uma cientista, ou como um Uhum. médico, ou como um psicólogo, na questão É. emocional. Mas a gente pode, pelo menos, se interessar, pelo que nós somos, Uhum. como nós nos emocionamos, o que nós sentimos. Isso tem que estar no nosso kit de saúde, no saúde integral. Então, nesse kit de saúde integral, eu vou trazer a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional. Então, hoje nós vamos falar de saúde emocional com foco na questão das emoções, para ajudar a nossa amiga que está aí experimentando tantas alterações e tantos É, transtornos, porque né? ela diz que cada situação que acontece na vida dela, ela já tem um rompante disso, de raiva disso, da primeiro ela explode, depois ela pensa. Uhum, Eh, como a gente faz para não deixar tudo acontecer para depois ver o que é que faz, uhum. né? Essa Porque a gente sente. é, essa, esse tema é interessante. Vamos lá, vamos falar sobre as emoções, então. Saúde emocional, a palavra emoção é a mais importante. Nós nos emocionamos o tempo todo, o Uhum. dia todo. E muitas pessoas dizem assim: ah, eu não quero mais me emocionar, porque me emocionar às vezes me faz mal. Quais são as emoções básicas que são estudadas assim há muitos anos, desde que Charles Darwin deu a volta ao mundo? Olha só de onde vêm as nossas emoções, pelo menos o estudo, o entendimento das nossas emoções. Hoje a gente está se aprofundando muito mais. Mas Charles Darwin, Uhum. quando deu a volta ao mundo, ele observou que os animais e também os humanos, nós expressamos emoções básicas. E Uhum. essas emoções são pelo menos 5. Pelo menos 5. Alegria, e as outras 4 são emoções que causam a gente, às vezes, um mal-estar. Né? Não é que sejam emoções negativas, todas as emoções são importantes, mas elas Sim. têm uma valência negativa. A gente, às vezes, se sente incomodada, ou às É. vezes um pouquinho mal, e às vezes muito mal, em função das emoções. Mas alegria, tristeza, raiva, medo e desprezo são as nossas emoções básicas descobertas há muito tempo, fazem parte da nossa vida, e se nós estamos aqui hoje conversando, se nós escolhemos estar aqui, as emoções estão presentes. Com A cor certeza. da roupa que você escolheu hoje, as emoções estão envolvidas. O fato de você levantar da cama, de você querer levantar ou não querer levantar, as emoções estão envolvidas. O fato de você estar perto de uma pessoa ou longe de uma pessoa, as emoções estão envolvidas. Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou ficar triste? Será que eu estou com raiva? As emoções falam sobre Não nós. existe como não sentir emoção. Não existe como não sentir emoções. Nós estamos sentindo, até quando você está assim com um pouco de fome, te dá um incômodo, te dá uma irritaçãozinha, te dá uma raivinha, ou em algum ambiente que você não conheça, vem um medinho. Então, nós Uma temos ansiedade. diferentes, às vezes, né, exatamente, nós temos diferentes tons das emoções. Sabe o livro Diferentes Tons Uhum. de Cinza? Hum. Brincando aqui. Mas a gente tem diferentes tons de emoção. Ela pode ser suave e ela pode ser intensa. Então, gente, não dá para viver sem emoções. Agora, o que fazer quando as emoções chegam, porque elas chegam e vão chegar sempre, o que fazer com elas? As emoções, elas são inatas, elas simplesmente existem. Elas aparecem, por exemplo, se eu te der um susto agora, se eu te assustar com alguma coisa, você vai sentir um medo rápido, você não tem como você dizer para mim assim: "Eu não vou me assustar com o susto que a Márcia me deu".
são reações muito rápidas, né? A Uhum. tristeza, a alegria, o medo, a raiva são muito rápidas e elas são adaptativas. A gente vai se adaptando às situações, nos protegendo, nos colocando na vida de acordo com expressando as nossas emoções, né? Exato. Tem situações que você fala: "Não, eu não concordo com isso". E você se coloca o seu ponto de vista. "Não, eu tenho medo disso". Então, ou a tristeza, que é tão importante a gente prestar atenção na tristeza, o que que a tristeza está querendo dizer para a gente? O que que a gente pode fazer para sair daquela situação? Será que nós podemos ficar melhores para experimentar a alegria de novo? Então, é só para a gente ir se acostumando com as emoções. A gente está dando uma Uhum. aquecida. Porém, quando essas emoções são muito intensas e elas se repetem ou elas se prolongam, aí a coisa começa a ficar mais delicada. Eu vou trazer um ponto que eu acho que talvez seja o mais importante da nossa conversa agora, que é: as emoções não acontecem sozinhas. Elas têm, assim, no nosso ambiente mental, a mente é esse espaço, esse território que não é físico, é não limitado, é atemporal, ele não é circunscrito, né? É um componente do nosso É espírito. o espírito. É uma característica do nosso espírito, é um atributo do nosso espírito, Uhum. e dentro desse ambiente, desse espaço, nós temos várias informações, nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos experiências passadas, experiências muito antigas, experiências atuais, experiências da barriga da mãe, experiências da política, da Uhum. convivência, da educação. Nós trazemos uma quantidade enorme de informações e de experiências que compõem aí esse pacote mental. Quando as emoções chegam, nós sentimos as emoções e, junto com as emoções, quase que concomitantemente, a gente pensa sobre elas. É verdade. Emoção, pensamento. A gente, estou sentindo isso. Por que que duas pessoas, em geral, não têm a mesma resposta emocional ou a mesma resposta diante de uma situação, como por exemplo, é, uma pessoa viu, um graveto na mata. Uma se apavorou: "Meu Deus, pode ser uma cobra". E a outra disse: "Calma, a gente vai verificar". Tá vendo como é que quando a gente pensa sobre a Uhum. situação, nós temos experiências diferentes sobre aquilo? Isso acontece para tudo. Sim. As emoções chegam, nós pensamos sobre elas e nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos No escolhas. caso, eh, da Giane, ela não está refletindo sobre a emoção quando ela chega. Ela está simplesmente sendo levada por aquela situação e depois que ela para, olha para trás, tipo assim: "Que estrago foi que eu fiz?". Exatamente. Então, olha como é importante a gente perceber a modificação e a chegada, a percepção. Nós passamos muito tempo da nossa vida percebendo o que está fora, né? Aliás, o Uhum. mundo está estimulando a gente a sempre olhar muito porque está fora, para o É, outro, a nas busca. mídias sociais. Uhum. Quando a gente passa a se perceber e a gente sente, né? Nossa, ou reflete, ou toma consciência. Eu estou sentindo muito medo, eu ando sentindo muita raiva, eu estou com, com a frequência em relação à tristeza muito grande, ou a percepção da emoção é muito importante. Que bom que a Giane está atenta, pelo menos atenta, à Uhum. necessidade de mudança. Isso já é um excelente caminho, porque muitas vezes a gente vai deixando, até que a gente pode chegar num ponto mais grave, né, de paralisar, de ter que Sim. buscar uma ajuda assim maior, né? E é Uhum. sempre importante a gente buscar essa ajuda, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, principalmente no caso dela, quando ela traz a questão da depressão e da bipolaridade. É muito importante. Mas o que está nas nossas mãos? O que que a gente pode fazer? Perceber as emoções. Tem pessoas que sentem raiva um dia, 2 dias, 3 dias, em relação a, por exemplo, a convivência com determinadas pessoas. Está no meio familiar, sentiu muita raiva no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Tem pessoas que sentem raiva durante o mês todo. Tem pessoas que sentem raiva É. durante o ano todo. E tem pessoas que sentem raiva a vida toda, em relação a uma mesma situação, em relação a uma mesma pessoa.
Olha como é importante fazer como a Giane. Nossa, mas eu estou sentindo raiva todos os dias. Será que eu posso mudar essa situação? Como é que eu posso fazer para gerir, para fazer um gerenciamento, uma gestão melhor das minhas emoções? O primeiro ponto é estar Sim. atento às emoções. É prestar atenção. Eu tenho sentido tantos medos, os medos estão me paralisando. Por que será? Esses medos são reais ou não são reais? Será que eu estou trabalhando apenas com o fato ou eu estou interpretando? Porque essa nossa Uhum. mente interpreta aquilo que é bom, aquilo que não é bom. É uma Netflix, né? A nossa mente, né? Ela Exatamente, né. viaja muito, ela traz lembranças, isso é um componente importante da saúde mental. É, porque ao passo que ela, ao sentir uma emoção, ela identifica e bota ela na tabela. "Espera aí, o que é que está me produzindo isso? Por que é que eu estou sentindo isso?" É. E passo a identificar Passa a as identificar. É questões. importante, existe até alguns artigos, algumas condutas, né, de um passo a passo, né, para você Uhum. lidar com as emoções. Isso são os passos para você gerenciar melhor as emoções. Não é tão simples assim, mas de uma forma geral, a gente pode elencar. Primeiro, perceber-se. Uhum. Eu estou bem? Eu estou sentindo que tipo de emoções? Por isso que é interessante, muitas pessoas hoje utilizam um termômetro das emoções que se chama emociômetro. Então, eu costumo até Aham. usar esse instrumento, é uma ferramenta lúdica, né, em aulas, né, em grupos terapêuticos, onde existe lá o emociômetro. Como é que você está se sentindo hoje? Um parêntese rapidamente. Muitas pessoas dizem: "Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo". Diante do emociômetro, que mostra lá tristeza, raiva, medo, alegria e desprezo, a pessoa olha e diz assim: "Eu não estou tão bem, eu estou triste". É porque ela parou para se perceber. "Não, eu não ando muito bem, eu ando Uhum. com muito medo". Então, o emociômetro seria um termômetro das emoções, e é interessante que a gente preste atenção no nosso corpo, aquilo que o nosso corpo está expressando, porque acontece muito, muito de nós não prestarmos atenção nas emoções que nós estamos despertando, que nós estamos desenvolvendo ou Exato. aparecendo diante dos fatos, e fica muito mais difícil depois nós entendermos, gerenciarmos e Uhum. manejarmos, né, fazer o manejo dessas emoções. Primeiro, a atenção a si, a atenção ao seu corpo. Reflita alguns minutos do seu dia em relação a como eu estou me sentindo, que emoções estão predominantes no meu dia. Junto com as emoções existem os pensamentos. Não tem Exato. como nós pensarmos sem nos emocionarmos ou nos emocionarmos sem pensarmos. E daí entra um terceiro componente importante, que são os sentimentos. Que ele é produzido pelas emoções. Tudo começa com as É, emoções, se é que a gente pode colocar, assim, didaticamente uma ordem, né, mas é. a gente tem as emoções, pensamos sobre elas e nós, então, desenvolvemos sentimentos em relação a isso. Vou dar um Uhum. exemplo, alguém fez alguma coisa com você que te deixou com raiva. Alguém falou alguma coisa com você, aquela raiva que a emoção a gente não controla, ela Travou. chega. Ela chegou. Quando ela chega, você pensa: "Não vou tolerar isso, não vou ficar sem resposta, eu vou dar uma resposta agora". E você continua isso, você já começa a criar uma ira, um rancor, um ressentimento, uma mágoa ou um sentimento de vingança. Está Uhum. compreendendo a diferença entre a emoção quando chega, o que você Exato. pensa, o que você interpreta daquela situação e os sentimentos que decorrem daquela emoção inicial? Uhum. Então, olha que delicado é a gente prestar atenção nas emoções, prestar atenção nos pensamentos e, como você disse, muitas vezes a gente responde de forma imediata, inconsciente, automaticamente, ou através de um gesto brusco do corpo, ou através de uma palavra, ou através de uma agressão. Pode ser física, pode ser moral, pode ser verbal. Uhum. Então, olha que interessante prestarmos atenção nas emoções para que a gente não gere um ciclo tóxico
nocivo de emoções, pensamentos e sentimentos que se repetem, que são desagradáveis, que causam mal-estar e muitas vezes, na maioria das vezes, relacionadas aos nossos sintomas e doenças. Pois é, ela diz que ela qualquer coisa que aconteça, que ela sente, né, uma perda, ela já fica, eh, em desequilíbrio, né, em busca de Uhum. que não identificou ainda o que é que ela tem. Então, foi diagnosticada com vários transtornos, mas ela diz que não suporta a perda. O fato dela não suportar a perda, seja lá o tipo que for, não significa que ela tenha algum transtorno, né? A gente É, pode refletir sobre isso, buscando o entendimento de que ela tem dificuldade em trabalhar com a perda, mas não é a perda que produz qualquer tipo de é. transtorno. Esse ponto é importante, né? Porque muitas vezes a gente recebe um carimbo, né? Ou de um transtorno, ou de um sintoma, ou de uma doença, e Uhum. muitas vezes esse processo ele está relacionado a uma interpretação equivocada, ao não entendimento, sobre o assunto. Esse ponto é delicado, né. Ele precisa ser trabalhado não só no processo de autoconhecimento, mas muitas vezes com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de pessoas que trabalham com práticas Sim, integrativas, de um psiquiatra. É exato. importante. Muitas vezes nós não conseguimos dar conta da gestão dessas emoções. Exatamente. Muitas vezes não conseguimos. Então, como você disse, muitas vezes também nós nos desesperamos, né? Ah, então, e busca informações de uma forma, às vezes não tem qualidade também a informação. Então, buscando informações de qualidade e associando esse processo a uma autopercepção, e a gente coloca nesse pacote o autoconhecimento e o Uhum. olhar para dentro, eh, nós podemos trazer, vamos voltar aí à lista. Autopercepção. Percebeu as emoções chegando. Que pensamentos se repetem em relação àquela situação? Que sentimentos são derivados dessa situação? E como é que eu posso fazer para melhorar isso? Iraci, você sabe que só a percepção do que está acontecendo com você e tomando consciência já é um caminho para trabalhar, para gerir melhor as emoções? Agora você tem consciência. E quando você dá nome ao que você está sentindo, às emoções que você apresenta, principalmente a alegria, a tristeza, a raiva e o desprezo, ou seja, eu não quero essa situação, eu não quero me aproximar dessa pessoa, como um animal faz. Eu não quero ficar nesse ambiente, eu não quero comer essa comida porque ela está mal cheirosa, eu não quero Uhum. fazer aquilo porque muitas vezes a gente despreza essa emoção que é o desprezo. Mas ela é tão importante porque a nossa sobrevivência depende disso, né? Com O fato de certeza. você querer estar ou não estar num local, querer estar ou não estar com uma pessoa, querer comer ou não comer determinado alimento, escolher desprezar ou não determinada situação, isso tudo são Sim, mecanismos de sobrevivência, de defesa, né, e que fala sobre você. Então, dar nomes é muito importante. É como se você tivesse mais respeito por você. Ou seja, sim. eu estou sentindo isso. Respeite-se. A sua emoção, ela está ali, ela é legítima porque ela está acontecendo. Você pode trabalhá-la melhor, você pode melhorar a qualidade dos seus pensamentos, a sua interpretação, os seus sentimentos, sim, mas respeite o que você está sentindo. Não esconda, não coloque debaixo do tapete. Aceite naquele momento o que você está sentindo e como você é naquele Uhum. momento. E o estudo, o autoconhecimento, o trabalho de conhecer a si mesmo, que são sinônimos, né, ajudam muito nesse processo de percepção, dar nomes, aceitação e aí sim vêm as possibilidades de mudança. Como é que a gente vai mudar alguma coisa se a gente não sabe nem o que estamos sentindo e nem o que Exato. queremos mudar?
Perfeitamente. Fazer gestão de emoção, gestão de emoção, vamos gerenciar nossas emoções, manejo das emoções, é Não é importante sim, mecânico. mas não é fácil assim como, eu estou gerindo as minhas emoções. Há necessidade de conhecimento do que é, de como se sente, de como ela se expressa. Busque informações, nós buscamos informações sobre tantas coisas na vida, né? Exato. E por que não buscar informações sobre você mesmo, sobre o que você pensa, o que você sente, o que o seu corpo é capaz de expressar durante as emoções? As emoções, nosso corpo expressa isso de uma forma muito, se nós estivermos atentos, ela é Uhum. clara. Nós temos taquicardia, nós temos dificuldade na respiração, nós temos tremores, muitas vezes nós temos calafrios. É só você lembrar do medo. Como você sente o medo, como ele se expressa em você. Uhum. Quando você sente a tristeza, como ela está se expressando, presta atenção, percebe o teu corpo, percebe o batimento cardíaco, percebe, conversa com as suas células, perceba-se. Muitas vezes nós mentimos não só para o outro, mas para nós mesmos, né? E eu falo com conhecimento de causa. A minha experiência É com a questão verdade. emocional, eu sou doutora na área de biologia molecular e celular, a gente conhece muito bem o funcionamento da célula, o funcionamento do corpo, dos sistemas, como é que eles se comportam, Exato. das nossas respostas inflamatórias, da nossa hemostasia, do nosso sistema imunológico. Isso é lindo, importantíssimo. Uhum. Mas as emoções, os pensamentos e os sentimentos não estão afastados de toda a nossa biologia. Tudo que acontece em relação Tudo às nossas afeta, né? emoções, pensamentos, sentimentos, as nossas células percebem. O nosso mal-estar, o nosso bem-estar, o desenvolvimento de sintomas e doenças estão sim relacionadas ao que pensamos, à forma que emocionamos, à frequência, à intensidade e o que sentimos. Sim. Então, provavelmente a Giane não deve estar se sentindo bem. O corpo reflete a psicologia, a nossa biologia reflete a nossa psicologia e o ao contrário também acontece. Se nós mudarmos a nossa postura diante da vida, se nós mudarmos o nosso comportamento, se nós tivermos mais consciência do que está acontecendo conosco, nós Uhum. temos aí um passo enorme na gestão das nossas emoções. No caso da Giane, quando ela fala de perdas, e provavelmente são perdas, provavelmente de pessoas, talvez Uhum. pessoas queridas, né? Não tem o detalhe. Ela falou, né, de pai, mãe, de filho, perda de emprego, perder as coisas. Uhum. Tem um significado muito forte para ela a perda, Uhum. E porque a gente observa que na mente dela tudo pertence a ela. Então eu perdi. Eu não perdi meu filho, porque o filho não me pertence, ele pertence à vida. Amadureceu, cresceu. Eu uhum. não perdi meus pais. Por quê? Porque Muito eles importante isso. não são uma extensão, Uma propriedade sua, né? e nem uma extensão. O cordão umbilical já foi cortado. Então, espera aí. Então, eu não estou perdendo. Olha que interessante, esse ponto é o melhor do nossa conversa, né? Porque isso toca profundamente no ponto principal da Giane quando ela fala da perda. Qual é o significado que ela traz para a perda? Hum, Como ela interpreta a perda? E o verbo perder, como você colocou muito bem. Porque se a pessoa perde, é porque ela teve ou tem e não tem mais. Então ela perde, não é? E será que ela teve? É propriedade dela? Eu sei que é doloroso, é difícil, né, muitas claro. vezes nós falarmos sobre isso, quantas perdas ou afastamentos ou distanciamento das pessoas que nós gostamos tanto, mas que tal rever o conceito do que realmente é nosso? O que é realmente nosso? Isso. O que é realmente nosso nessa vida? Nem o nosso corpo, ele é eternamente nosso. Uhum. Ele está temporariamente aqui conosco, nos Tanto ajudando. que ele vai se transformando e a gente não tem o controle sobre essa transformação, para falar: "Não, não".
Não quero envelhecer, não quero isso, não quero Até engordar, não sobre quero nada. até sobre esse processo, vamos abrir aqui um parênteses importantíssimo, né, até sobre o envelhecimento e esse processo, nós temos também que prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Porque se queremos ter um envelhecimento ou uma longevidade saudável, e Uhum. aqui fica claro, envelhecer, todos estamos envelhecendo. É verdade. Basta fecundar espermatozoide e óvulo, nasceu a célula ovo, o zigoto. A partir dali, a gente tem um bebê sendo gerado, Uhum. né? E a partir daí já há o processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E quantas fases importantes da nossa vida. E isso representa o nosso envelhecimento. E nós continuamos, né? E ninguém permanece de uma mesma forma, Ninguém permanece, não, inclusive não até as tem nossas como. células. Quando a gente estuda o nosso corpo, a gente percebe que as nossas células elas não são permanentes e não são as mesmas de quando éramos crianças até a nossa idade adulta. Há É uma verdade. renovação, são poucas que permanecem, mas a grande parte, a maioria, elas dão lugar a novas células que vão continuar gerando novas outras células e vão restabelecendo nossa estrutura biológica, o nosso metabolismo, facilitando aí o nosso desenvolvimento. E olha que bacana o nosso processo de longevidade e envelhecimento associado à qualidade das nossas emoções, dos nossos pensamentos e Hum, dos nossos sentimentos. Voltando então ao que é nosso e ao que não é, para refletirmos sobre perda e saúde emocional. O que é nosso? O que nos exato. pertence, o que é eterno e que levaremos e que precisamos cuidar para que a nossa saúde mental, emocional e os nossos pensamentos sejam de melhor qualidade, porque são esses Uhum. pontos, essas informações, esses atributos, essas características nossas que permanecem por toda a nossa vida. Por toda a eternidade. E nós podemos ir Exato. trabalhando, melhorando, diante de todas as experiências e oportunidades que nós tivermos de encarnarmos, experimentarmos a vida várias vezes e podemos cada vez mais aperfeiçoar o que entendemos sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Nessa vida, a gente não precisa esperar ou estudar muito, para quem tiver interesse, ótimo, mas nessa vida nós já podemos praticar isso. Uhum. Nós já podemos, olha só, perceber-nos, ou seja, o que eu estou sentindo, coloca o emociômetro aí no seu dia a dia, você não tem termômetro de temperatura, Tá você não aí. mede glicose, você É. não mede o seu triglicerídeo, você Uhum. não mede outras bioquímicas do seu corpo, meça as suas emoções. Insira no seu kit de saúde integral o termômetro das suas emoções. Existem? Ótimo. É para temer as emoções? Não. Aceite, perceba, sinta. Lembre-se que elas estão associadas aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. E sentimentos estão muito, da mesma forma que pensamentos e emoções, relacionados à nossa saúde. É Então, verdade. 2 pontos para a gente fechar essa primeira parte, que eu acho mais importante, é entender sobre emoções, aceitar, respeitar o que se sente, não fugir das emoções, não fugir de o que você está expressando. E o segundo ponto é em relação ao motivo de tanto transtorno e desequilíbrio emocional, que é o conceito da posse versus perda. O perceito Exatamente. o entendimento, a interpretação do que é a partida, do que é seu, do que te pertence e, por que não, exercitar o deixar ir e deixar levar. Porque tudo tem, para todo efeito, né? Tem Uhum. uma causa importante, o efeito a gente percebe, e o desenvolvimento da nossa inteligência. Vou fechar com essa parte aqui. A gente tem a inteligência intelectual tão importante, né? É Para a verdade. gente evoluir tecnologicamente, para a Sim. gente nós nos desenvolvermos. Inteligência intelectual, ótimo. Inteligência emocional.
Outro ponto importante, saber lidar com as emoções, saber gerenciar as emoções, saber entender as emoções. E o terceiro item que vem dentro desse pacote, que é tão importante quanto a intelectual e a emocional, é a Exato. inteligência espiritual. É verdade. O que penso sobre a vida, como vejo a minha vida, o que penso sobre a partida que faz parte da nossa vida. Essa partida quer dizer uma ida, um afastamento. E por que não estudar, desenvolver novas percepções, aprofundar nesse conceito, já que toca tanto a gente, que Uhum. mexe tanto com determinadas pessoas? Que tal Exato. estudar, orar, meditar, silenciar, perdoar, agradecer, refletir sobre esse assunto? Porque se é um ponto que a gente pode até chamar de nevrálgico, porque é o que mais dói, Uhum. merece ser tratado. É E verdade. a gente trata as nossas dores emocionais, essa dor que é emocional, espiritual, como é que a gente trata? A gente entrega isso nas mãos do médico, de outra pessoa, ou nós trazemos para a nossa responsabilidade? Para a gente manipular, a gente fazer todo um processo de transformação. Essa é a palavra, transformação e mudança. Aliás, excelente oportunidade, né? Nesse Uhum. ano aí que se inicia, nós pensarmos nos pontos que precisamos melhorar, mudar, aperfeiçoar, sem chicotear, pelo amor de Deus. É Autoflagelação, verdade. o auto-amor é uma das palavras do próximo ano, né? Que já estamos nele, 2024. Uhum. Então, que a gente possa exercitar esse auto-amor, inclusive com o tema aí, emoções, que vai realmente nos ajudar a nos sentirmos, a vivermos melhor e experimentarmos aí um ano maravilhoso. Com certeza. E fazendo, um processo calmo, equilibrado, lento, de compreensão de cada coisa que, a Jeane sentir, para ela poder, entender, se olhar um pouquinho de fora para dentro, Uhum. né, e falar: "Olha só, eu não sou essa emoção. Eu estou sentindo, mas ela não me expressa, eu não sou ela". Muito interessante quando você toca no ponto sobre a calma, trabalhar cada ponto, se respeitando, aceitando aquela situação, entendendo que a Giane não é aquela emoção, ela está sentindo aquela emoção, e eu vou trazer um paralelo. Quando nós quebramos o braço, por exemplo, nós sabemos que a gente precisa de um tempo para recuperar, né? E a Uhum. gente aceita aquela lesão que aconteceu, o restabelecimento do nosso crescimento ósseo, daquela lesão. A gente sabe que precisa esperar. Exato. E muitas vezes, quando nós apresentamos transtornos emocionais, dores emocionais, nós queremos resolver assim, Num né? segundo, é. E é importante o processo. Uhum. E mais importante ainda, esse processo pode durar e deve durar, e é preciso que dure toda a nossa vida. Porque Hum. nós vamos melhorando, melhorando, nos conhecendo, aperfeiçoando, nos respeitando, nos Exato. amando, e cada vez mais fácil vai ficar o É entendimento e isso a mesmo. compreensão do que são as emoções, de como a gente pode gerenciar essas emoções Hum. e experimentar uma vida com muito Com mais bem-estar. certeza, com certeza. Passa muito rápido, Márcia. Doutora, em uma palavra, uma emoção para a Jeane reconstruir na vida dela. Eu diria alegria, que ela possa experimentar a alegria na vida dela, buscar momentos de alegria com ela mesma, experimentar, apreciar a vida nos seus pequeninos detalhes, as belezas nos seus pequeninos detalhes. Por quê? A ciência mostra para a gente que quando a gente saboreia as pequenas coisas da vida que nos trazem alegria, que seja uma flor, que seja uma música, que seja o sol, que Uhum. seja um acordar, um despertar, que seja uma comida gostosa, que seja uma companhia interessante, a gente Sim. saboreie.
Isso vai fazer com que a gente experimente, saboreie, corporifique a alegria e Tá coloque na nossa certo. mente, no nosso cérebro, essas lembranças tão positivas que fazem Isso. parte aí do nosso dia a dia. É isso, doutora Márcia, muito obrigada pela sua presença Eu que novamente em nosso agradeço. Boa programa. sorte, Giane. Muita paz. Jane, vamos ver agora, depois de todos esses esclarecimentos que a doutora Márcia trouxe e as técnicas, as orientações, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Vamos lá. Ela diz assim: decepcionado com a vida, mesmo sem saber o porquê, somente manifesta sentimentos ruins, firmando-se na incapacidade de exercer suas funções, alegando só cometer erros. Assim, um dos principais sintomas psicológicos, a baixa autoestima, prevalece. Então, ao invés de você alimentar tantas perdas, rotular a sua vida em perdas, você está alimentando a sua baixa autoestima. Então, é o momento de você se reerguer, olhar que mesmo você perdendo alguma coisa, ainda assim você é uma ganhadora, porque você está abrindo espaço na tua vida para renovar. E se você refletir, se conscientizar que nada, absolutamente nada na vida é seu. Tudo está temporariamente com você. Nem a nossa própria vida nos pertence. Nós estamos temporariamente aqui, encarnados nesta situação, neste roteiro de vida, nesta jornada. Então, quando eu me conscientizo de que a vida não me pertence, os filhos não me pertencem, a família não me pertence e tudo é impermanente e tudo somente está temporariamente fazendo parte dessa minha jornada temporária. Então, quando algo sai da minha vida, quando algo se distancia, se afasta da minha vida, eu vejo como um ciclo natural de veio, fez parte, vivenciou e se afastou, seguiu a jornada. É como um rio que tem a sua correnteza. A água ali ela não fica estacionada, ela passa pela pedra, pela outra pedra e ela segue o rumo dela. Nada é permanente. Quando a gente desenvolve essa consciência, a nossa visão e o nosso entendimento sobre perdas não é mais o mesmo, não é mais doloroso, porque foi, passou, partiu e seguiu. Então, fique atento, aprenda a aceitar o distanciamento e as partidas. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos às 19 horas reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube e compartilhar
porque sempre conhecemos alguém que precisa de um toquezinho daquele tema, daquele assunto e que você vai poder estar ajudando muito mais pessoas. Um beijinho super carinhoso para que a sua semana seja radiante de boas vibrações. Muita paz.